Meus irmãos, a palavra que Deus tem hoje para mim e para você está em Mateus 6, versículos 25 e 26, que diz assim: Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cefeiam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todos sempre. Meus irmãos, essa palavra de hoje eu acho que é conhecida por quase todos nós, né? É uma palavra belíssima do Senhor. E eu fico ainda assim maravilhada como que a palavra de Deus, mesmo sendo escrita há 2000 anos atrás, ela é tão atual para o momento de hoje, né? A palavra de Deus, ela sempre se renova, porque talvez nós sejamos a geração mais preocupado, mais ansioso de toda a humanidade. E hoje Jesus vem nos falar das preocupações com o futuro, né? E o que é a preocupação? O que é o excesso de futuro? É a ansiedade, né? Porque Jesus aqui, ele usa o verbo não vos preocupeis, tudo no futuro, né? Não vos preocupeis com amanhã, com o dia de amanhã. Jesus, ele não nos quer um servo com a cabeça no que vai acontecer. Ele quer servos com a cabeça no hoje, no presente, porque muitas das vezes nós estamos aqui e a nossa cabeça já está imaginando tudo aquilo que a gente ainda vai ter que fazer, a conta que a gente tem que pagar, o problema que a gente vai ter que resolver, e a gente sai do hoje. Todas as vezes que a gente sai do hoje, do presente, que o nome hoje é presente, porque é um presente que Jesus nos dá, a gente comunica a Deus que a gente não confia nele. A gente comunica a ele que a nossa fé é pequena. E olha, essa palavra é para mim. Geralmente é assim, né? Quando a gente prega a palavra é primeiro para nós, né? Porque Deus fez me recordar, estudando essa palavra, que há 2 semanas atrás eu estava preocupada com que eu vou ter que pagar o ano que vem. Meu Deus do céu, o ano que vem. E a palavra mesmo disse, você não tem a capacidade, nós não temos a capacidade de acrescentar um só dia na nossa vida, que dirá eu pensando nas coisas que eu ainda tenho que fazer o ano que vem. Jesus fala que para cada dia basta as suas preocupações, né? O pão nosso é para o dia de hoje, O maná, quando caía do céu, caía para aquele dia, se guardasse, dava bolor, porque Jesus nos quer no hoje. E aí Jesus eu falei assim, Senhor, como eu sou uma mulher de pouca fé, Senhor. Como eu posso estar nessa caminhada contigo, vendo todos os milagres que o Senhor já fez na minha vida, e ao invés de estar vivendo hoje as preocupações do hoje, eu estou lá no meu futuro, já imaginando que eu não vou conseguir, sabendo e já vivi tantos milagres que Deus já produziu na minha vida. E Deus falou essa porque, André, muitas das vezes você fala com a boca que me ama, mas o seu coração está longe. A sua intimidade comigo está longe. Porque, meus irmãos, a fé é fruto da confiança e da intimidade que temos com Deus. Se eu tivesse com uma intimidade forte, como eu digo, eu não estaria com a minha mente no futuro, porque eu sei que o meu Deus é todo-poderoso para fazer imensamente muito mais do que eu desejo e do que eu peço. Então, por que eu estou preocupada com o meu amanhã, se eu não sei nem se o dia de hoje eu termino? Porque eu estou afastada. Mesmo eu estando presente, a minha mente não está presente, o meu coração não está presente, as minhas preocupações não estão deixando eu ter essa intimidade que gera essa confiança, que aumenta a minha fé e que me faz relembrar de tudo aquilo que Deus já fez na minha história. Deus, ele quer que nos lancemos no colo dele, quer que
a gente exercite a nossa fé como uma criança. A criança pequena, o pai joga lá em cima e ela desce rindo, sem medo de cair, porque ela tem confiança, ela tem fé, ela sabe que aquele pai não vai deixar. Nosso Deus, ele veste os lírios do campo, os pássaros não plantam, não colhem, não guardam na poupança como nós, e mesmo assim eles comem todos os dias. Jesus fala, não se aflijais com o que comereis, com o que vestireis, são os pagãos que fazem isso. Nós já não estamos mais nesse tempo da ignorância, nós já conhecemos Jesus, já aceitamos Jesus. Jesus fala, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso está na palavra dele. E Deus quer que a gente exercite essa fé. Deus quer que a gente faça uso, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Porque quando você tem dinheiro na sua conta para pagar uma conta, e você paga, o nome disso é gratidão. Meu Deus, obrigada, eu tinha o dinheiro certinho. Agora, quando você trabalha e você tem contas que seu salário não dá para pagar, mas você tem a certeza do Deus que você serve, que ele vai entrar com aquela providência, o nome disso é fé. Porque ter fé quando está tudo legal é gratidão, é agradecimento, né? Agora, a fé é justamente para ser exercitada nesse momento. E quando eu vi que o meu pensamento estava mais lá do que aqui, eu falei, meu Deus, a minha intimidade contigo realmente está muito pequena. Eu estou falando que te amo, eu estou louvando, eu estou lendo a sua palavra, mas eu não estou confiando em ti. Porque tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Senhor dos Exércitos, não é isso que a gente fala? É Ele que luta as nossas lutas, é o Deus que a gente serve, meus irmãos. Se a gente lê a Bíblia toda, Ele nunca perdeu uma batalha e nem empatou. Ele nunca prometeu uma coisa e não cumpriu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria alguma coisa a Deus e não cumpriria? Isso está na palavra dele. Deus sempre cumpre as promessas dele. E quando Jesus ele fala isso para os discípulos há mais de 2000 anos atrás, ele vem falar hoje para nós. Por que vos preocupeis com o que comereis, o que vestireis? Se os pássaros, eles não cefeiam, não plantam, não colhem, não guardam na poupança lá para, de vez em quando, se faltar ter, e eles não passam fome. Que dirá vocês, nós não valemos muito mais do que as aves do céu? Qual o pai, né, humano, que um filho pede pão da pedra? Que dirá Deus? Deus, ele pode não nos dar tudo aquilo que a gente quer e tudo aquilo que a gente pede, mas ele nos dá o necessário. Olha nós aqui, no meio dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, de uma crise mundial, graças a Deus, nós estamos aqui vestidos, nós temos o nosso prato de comida, Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós, e Ele faz isso, sempre vai fazer, porque Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. É a nossa fé que está pouca, é a nossa fé que tem que ser exercitada, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa oração pessoal, é a nossa escuta com Ele, é sair de cima desse muro. A gente já conhece Jesus, Jesus já entrou e com providências, Ele já fez milagres na nossa vida. Por que a gente ainda está em cima do muro? Por que a gente não está ainda acreditando que Ele é o mesmo que vai fazer todas as coisas que nós precisamos para o futuro, que nem sabemos se vamos estar lá, se eu vou estar lá em 2021 pagando aquela conta que eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar. Né? Quer dizer, Jesus quer que nós vivemos as preocupações de cada dia, porque o dia é o presente. E para a gente viver, não é fácil não ter preocupações, ainda mais com a instabilidade que nós vivemos. As preocupações são diárias, mas que basta as diárias. Para o futuro, Deus é o Deus do futuro, nós só temos o presente, o nosso passado não podemos mais voltar. Ele nos deu presente para que possamos resolver as nossas coisas, né? Mesmo quando nós pedimos uma coisa a Deus e Deus não dá, eu hoje já tenho a maturidade suficiente para entender que até o que Deus não me dá é favorável e é providente para a minha vida. Porque se eu recebesse aquilo, lá na frente eu ia ver que ia acontecer uma coisa horrível com aquilo que eu tinha pedido, né?
Quantas das vezes a gente que é mãe, o filho, imagina, um filho, na hora do almoço, se ao invés do almoço pedisse doce, todas as vezes que ele pedisse, a gente falasse sim, desce, nosso filho ia crescer o quê? Diabético. Nós, com a experiência, sabemos que nem tudo que um filho pede, nós podemos dar. Deus é do mesmo modo. Muitas das vezes as pessoas param porque pedem e não recebem, porque Deus, ele complica, descomplica e depois ele explica por que complicou. Porque lá na frente, quando a gente vai vivendo esse futuro que a gente quer viver no hoje, a gente vai vendo que Deus não nos deu porque aquilo ia nos prejudicar. Meus irmãos, eu peço a Deus hoje de todo o meu coração e peço pela fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e eu peço para que quem quiser, como ato de fé, entregue hoje a Deus todas as suas preocupações, todas as preocupações daquilo que você não pode fazer, daquilo que a sua mão não pode alcançar, porque é o próprio Deus que ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Que a nossa fé não esteja pautada naquilo que a gente vê, porque isso é gratidão, mas naquilo que a gente espera, na certeza que Deus, ele sempre nos dá muito mais do que aquilo que podemos imaginar, sonhar, ver, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso para resolver todas as situações. Ele só quer que exercitemos a nossa fé, porque imagina se Deus dependesse de nós, como ele dependeu, assim, entre aspas, de Abraão, que foi o pai da fé, para largar toda a parentela, um homem de 90 anos, e sair para outra terra que ele não conhecia. Imagina se Deus pedisse hoje para que a gente fizesse uma arca, porque ia vir um dilúvio. Deus só está nos pedindo hoje para que nós entreguemos a ele as nossas preocupações. E olha como é difícil nesse mundo moderno a gente entregar tudo isso. Mas o Deus que pede, ele dá a resposta de como conseguir. E ele mesmo nos direcionou na nossa reunião de núcleo, falando, é através da intimidade comigo que vocês vão ter essa confiança, que a fé vai ser fortalecida, que a fé vai ser gerada. Então, meus irmãos, peçamos e exercitemos a nossa intimidade com Deus. Exercitemos a nossa intimidade, oremos, mas tenhamos os nossos ouvidos abertos para escutar o que Deus tem para falar conosco, para que a nossa fé possa ser fortalecida, para que a gente só viva as preocupações do dia de hoje, não do de amanhã, né? Para que Deus venha hoje e a todos esses dias dessa semana nos fazer lembrança de tudo aquilo que ele já realizou da nossa história, porque eu tenho certeza que cada um aqui de nós temos testemunhos para contar de coisas que Deus já fez, nos livrou, providenciou, curou, coisas assim maravilhosas para a honra e glória do nome dele. E ele hoje diz que ele é o mesmo, que ele continua fazendo e vai fazer, só que ele nos pede fé, só que ele nos pede para confiar. Ele pede para que nos lancemos nos braços dele, ele nos pede para que nos lancemos, né? Como uma pessoa que não vê o chão, mas a gente vai botando o pé e Deus vai colocando o chão para que nós possamos passar. O cristão tem que ter essa fé, e Jesus hoje nos chama para ter essa fé nele, no nome dele, no poder dele e com a intimidade com ele. Amém.